Aquele cabelo meu, ele tava mais... errado, eu acho. Bom dia, galerinha. Tempinho para relaxar antes de começar a aula, enquanto eu olhava as tarefas, e agora vamos lá. Questãozinha na página 44, exercício 4, questão de vestibular famosa. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta a válvula do botijão, um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Advertência, esse experimento é perigoso, não tente realizá-lo. Mercúrio é tóxico, né? Além, obviamente, está lidando com gás inflamável, né? Então o cara tem um registrozinho ali, ele primeiro conecta um manômetro ali. O que é um manômetro, na verdade? É um tubo com mercúrio. E um tubo em forma de U. Aí, se a pressão é igual dos dois lados, fica nivelado, né? O pedreiro ele usa toda hora um manômetro para verificar se a altura, né, é igual de um lado e do outro. Ele vai lá, pega uma mangueirinha transparente, enche com água, o servente segura de um lado, ele segura do outro, e aí se o nível da água desse lado tiver no último tijolo exatamente como do outro lado, ele tem garantia de que está plano, né, de que está nivelado. É assim que ele faz o chão ficar niveladinho, é assim que ele mantém, né, as paredes distantes subindo igualmente para não desequilibrar a obra. Tem coisas tão simples às vezes, né, que faz toda a diferença. Até usar uma pedrinha pendurada por um barbante para ver se a parede está reta ainda, né? Certo? Isso é fundamental para a parede não cair nem para um lado nem para o outro. Os egípcios eram mestres nisso, né, há 6.000 anos atrás já. Bom, conectou ali o manômetro, abriu o registro, o gás vai empurrar o mercúrio e estabilizou nessa situação. Beleza. Considere a pressão atmosférica dada por 10 na 5 Pascal. Ah, realmente aqui é a atmosfera, né? Ele está dando P0 para mim, então, ó, 10 na 5 Pascal. Aquilo que nós já tínhamos conversado, né? Aliás, além de dizer que a pressão atmosférica é 10 na 5 Pascal, que outras maneiras eu posso medir a pressão atmosférica? E uma atmosfera, em atmosferas, usando ela mesma como referência, 1 atm, 10 MCA, 10 metros de coluna d'água. Mais uma, só aquela. 760 milímetros de mercúrio, que é a original. A primeira medida de pressão da história foi essa, né? Experimento de Torricelli, o mesmo cara da equação da velocidade lá que a gente aprendeu no peruano. É isso aí. A seção do tubo é 2 centímetros quadrados, ó, é redondinho, tá vendo? E ele diz que essa areazinha ali é 2 centímetros quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Muita atenção. Quando ele diz a massa específica do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico, já está no sistema internacional? Não, né? Porque qual seria a unidade internacional? Quilograma por metro cúbico. Obrigado. Alguém lembra como é que converte de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Multiplica por 1000, exatamente. Então, se a gente quiser agilizar a nossa vida, já posso escrever ali 13,6 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Na hora que eu for usar, eu já não vou me atrapalhar. Aliás, essa altura está em centímetros, vou passar para metros. Então, 1,04 metros, vai me ajudar também. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta a letra A, a pressão do gás em Pascal. Peraí, se aqui tem mercúrio, está parado, e aqui tem mercúrio e está parado, o que eu posso dizer a respeito do ponto A e do ponto B? As pressões são iguais, porque se a pressão fosse maior em A, ia continuar empurrando. Se a pressão fosse maior em B, o mercúrio ia fluir para o outro lado. Tudo bem para vocês? Não é a pressão num cano que determina para onde o líquido vai? Se a pressão é maior de um lado, o líquido vai para o outro. Tudo bem para vocês essa noção? Duas crianças botam água no canudo, assoprando uma de cada lado. Quem é que vai se molhar? A que assoprar com menos pressão. Tudo bem para vocês? Então, se dentro de um cano o líquido está parado, eu numa mesma altura, posso ou não posso afirmar que as pressões são iguais? Sim. Claro, porque senão por que ele estaria parado, pô?
Concordam comigo? Essa noção é indispensável para toda a hidrostática, ter essa sensação, conseguir perceber que isso faz todo o sentido, que é necessário para o equilíbrio, é indispensável. Eu já tinha usado essa noção com vocês, né? Em outros momentos. Em outros momentos eu já tinha usado essa noção, que numa mesma altura a pressão era a mesma, inclusive no paradoxo da hidrostática e tudo mais, né? Certo? Para desenvolver o Mi vezes H mais Mi vezes H mais Mi vezes H. Lembra do tubinho, vasos comunicantes? Nós também já tínhamos usado essa ideia. Então tu vê, agora é tu que está tentando começar a usar essa ideia. Dentro de um mesmo fluido, a uma mesma altura, uma mesma profundidade, se o líquido está parado, eu posso concluir que as pressões são iguais. Eu quero descobrir a pressão do ponto A, concordam? Que é o gás que está agindo ali, né? Que isso, professor? Tá louco? Não, depois eu vou te explicar. É que quando eu quero falar das moléculas de gás, né, eu sempre faço... Vai entender por quê. Então ali tem gás. Esse gás está pressurizando o ponto A, mas eu não tenho como medir a pressão do ponto A. Ah, mas eu posso medir a pressão do ponto B, porque eu tenho os dados do lado de cá, né? Então eu vou medir a pressão do ponto B para saber a pressão do ponto A. Pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. E de onde é que vem a pressão do ponto B? Tem uma aqui em cima, que é o P0, mais a pressão gerada pela coluna de líquido. Mijei hoje. Não era assim? Que é o teorema de Stevin, né? A pressão é igual a P0 mais μ vezes G vezes H. Massa específica do líquido, gravidade e profundidade. Então a pressão no ponto A é igual. P0 o problema falou. 10 na 5. O μ, quanto é que é o μ? 13,6 vezes 10 na 3. Vezes 10 na 3. Gravidade, 10. E a altura de líquido, 1,04. Então o chato mesmo vai ser multiplicar essa coisa feia aí, ó. Olha só que saco tem que fazer essa multiplicação. 136 vezes 104. Na verdade é essa multiplicação que eu faço, né? O 10 na 3 com o 10 dá 10 na 4. 24 vai 2, 12, 13, 14, vai 1, 4 mais 1, 5, 0. E depois 1. Somando 4, 4, 11, 14, 1. Tinha 1, 2, 3 casas, né? 1, 2, 3. 14,144. 14,144, a multiplicação, dá uma conferida aí para mim depois, por favor. É isso? 10 na 3 com 10, 10 na 4. Que dica vocês me dão para poder somar essas duas quantidades, ó? Ou tu escreve o 10 na 5 como 10 vezes 10 na 4, concordam comigo? Ou então tu pode botar essa vírgula para cá e colocar lá 10 na 5. Então podemos imaginar que é isso aqui, ó, 1 vezes 10 na 5, tudo bem para vocês? Acrescentar 1 aqui na frente, só para a gente lembrar que ele existe. 1,41, né? Não vou ficar botando aqueles números feios lá. Vezes 10 na 5, esse número diminuiu 10 vezes, o de trás que está multiplicando tem que aumentar 10 vezes para continuar igual, né? E agora, 1 mais 1,41, 2,41 vezes 10 na 5 Pascal. Show de bola. Não coloquei as outras casas após a vírgula porque ficou muito chato. 4 casas após a vírgula é demais, né? Muito bom. Depois ele pede na letra B. A força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A. Ó, aqui nesse ponto, com certeza, o gás está fazendo força no mercúrio. Ele quer saber qual é o valor dessa força. É só usar a definição de pressão, né? Nós vimos algumas aulas atrás que pressão é força sobre área. Pronto. Então eu vou usar a definição de pressão. Já que pressão é força dividido por uma área, e eu sei a pressão do ponto A, acabei de descobrir, né? 2,41 vezes 10 na 5. A força eu quero calcular. E qual é a área? 2 centímetros quadrados, só tem um perigo. Alguém lembra o que é Pascal? Parabéns, garoto. Pascal, se a gente olhar para a fórmula de pressão, né? É Newton por metro quadrado. Então eu posso usar Newton por metro quadrado com centímetro quadrado? Faz sentido?
Não, né? Se Pascal é Newton por metro quadrado, eu tenho que usar área em metro quadrado. Então nós vamos ter que fazer a transformação. Metro, decímetro, centímetro. Se fosse de centímetro para metro, era só dividir por 100, não é isso? Porém, como está ao quadrado, é dividir por 100 ao quadrado. Concordam comigo? Dividir por 100 não é multiplicar por 10 na menos 2? Então, dividir por 100 ao quadrado é multiplicar por 10 na menos 4. Claro. Então, eu vou escrever que isso aqui é 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Tu vê, né, cara? O bacana é o aluno ter segurança na transformação de unidades. O aluno saber escrever a tabelinha, sistema métrico decimal, e raciocinar, como foi ensinado no fundamental. Porém, se o aluno tem uma dificuldade enorme nisso, e vê que não vai ter tempo de se curar deste mal até a prova, ele também deve ter percebido que as transformações que nós usamos é sempre as mesmas, né? É de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é vezes 1000, e de centímetro quadrado para metro quadrado, que toda hora está aparecendo, né? Que é vezes 10 na menos 4. Então tu vê, se o cara faz um exercício ou outro, ele acaba percebendo, é só isso que vai aparecer na prova. Claro que o correto é tu voltar lá e revisar a tabela do seu método decimal e resolver esse problema, né? Mas então na prova não vai aparecer outras transformações que não essas clássicas. De centímetro quadrado para metro quadrado, que é só acrescentar o 10 na menos 4, dividir por 10.000. E a que a gente tinha feito anteriormente, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, vezes 10 na 3. Então nada de se apavorar que não tem necessidade. Quanto aqui? Quanto? É a área, né? E tem que ser a área em metro quadrado, como a gente acabou de discutir. Está dividindo, passa. Pronto, ó, vai ser até gostoso de multiplicar. 2 que multiplica 2,41 é 4,82. Tudo bem para vocês? E quanto é que é 10 na 5 com 10 na menos 4? 10 na 1, né? Mantém a base, somos expoentes. 5 mais menos 4 dá 1. 4,82 vezes 10 dá uma força de 48,2 newtons. Então pronto, calculamos a pressão através do teorema de Stevin, que o apostila traz como lei de Stevin, né? E ainda calculamos a força atuando no mercúrio através da definição de pressão. Eu não entendi por que deu 2,41 ali. Aqui, né? Ah, é o seguinte, olha só. Concorda comigo se eu tivesse escrito assim, ó, 1x mais 1,41x. Tu concorda que eu poderia escrever como 2,41x? Aqui, ó, 2x. Entendi. Fechou? Fechou. Mais 3x, né? É porque isso é uma coisa que me atrapalhou bastante, cara. Quando os caras começaram a fazer esse tipo de coisa, eu não tinha na minha cabeça aquela história de colocar em evidência. Certo? E se tu for pensar, cara, quando a gente faz que 2x mais 3x é 5x, a gente coloca o x em evidência, soma 2 mais 3, que é 5, e depois tira a evidência, né? Só que uma hora fica tão natural isso, que a gente esquece de comentar esse detalhe. Então é isso, ó. E como a gente acostumou lá no fundamental com x, quando aparece um número no lugar no papel de x, a gente se atrapalha. Por isso que é importante essa comparaçãozinha aqui, né? Para poder entender com tranquilidade essa passagem. Ótima colocação. Muito bom. Primeira morreu, é isso? Agora é a 5 ali, a 5 eu pedi também da UFSC. É isso? Ó, querida UFSC, vamos a ela.